A paz do Senhor e dos irmãos, mais uma vez, aqui Pastor Paulo. E hoje nesse áudio aqui quero estar falando sobre a oração que Deus ouve. Muitos pensam que basta fazer uma oração repetida, decorada e Deus vai ouvir, porque é uma oração, porque alguém disse que aquilo era uma forma de orar, que era só daquele jeito que Deus ouve, e não é assim que a Bíblia mostra, né? Mas a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso foi uma oração padrão, né? Que ali, pelo menos, para ter uma base de como é que se devia orar. Se você orar o Pai Nosso de todo o teu coração, entendendo o que cada palavra diz, aquela oração também chega a Deus. Mas quando é que Deus nos dá ouvido à nossa oração, né? Então, há um porquê, como, né? Como Deus nos ouve, por que Ele nos ouve e quando é que Ele nos dá ouvido, porque ouvir, Ele ouve, né? A Bíblia diz que Ele está com seus olhos sobre a terra, né? Procurando verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Então Ele procura por pessoas que realmente estejam com o coração quebrantado, que também deem ouvido à sua palavra. No momento de angústia, né? No momento de dificuldade em nossas vidas, quando a gente não conhece Deus, quando a gente não conhece a palavra de Deus, e no meio daquilo a gente às vezes pede misericórdia, ou tem alguém intercedendo por nós que já conhece a palavra, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem até nós e nos dá livramento, né? Porque não é a hora de a gente morrer, que é diferente de Deus concordar com a nossa vida. Mas depois que a gente começa a conhecer o Evangelho, depois que a gente conhece Jesus, Deus nos trata diferente. Por quê? Porque agora a gente não é mais alguém que está longe dele, alguém que não está ouvindo a palavra. Então, quando eu vou para a casa de Deus, quando eu vou buscar Deus, quando eu vou para algum lugar onde tem uma denominação, algum lugar chamado igreja, e começo a querer aprender a palavra de Deus, Deus vai nos dando ensinamentos, vai dando revelações conforme a gente vai caminhando com Ele. E dentro dessas revelações, se eu não estou praticando aquilo que Deus já me revelou, já me abriu o entendimento, tem orações que não serão respondidas, porque Deus já me mostrou algo que eu tenho que fazer, eu não faço. Deus já mandou falar algo para alguém, eu não falei. E Deus, na misericórdia, vai nos dando tempo para a gente aprender isso, né? Então, há situações onde orações não serão respondidas porque a gente está fora da vontade de Deus. Deus não vai fazer aquilo que eu quero só porque eu quero, como se eu fosse um bebezinho, né, mimado, e que sapateia no chão e o pai dá o que ele quer porque o pai é um irresponsável e não quer ver o filho chorando. Deus não nos trata assim. Deus Ele nos quer ver maduros, né? Homens e mulheres de Deus firmes na fé, com entendimento, com sabedoria na palavra, e que não sejam filhos mimados, que vão receber do pai tudo que quer só porque é filho. Não, Deus não é assim. Deus é um pai justo, é um pai sábio, um pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Mas vamos aos textos onde... Tem muitos outros textos na Bíblia, mas vou focar em alguns principais aqui, não que esses sejam melhores que outros, mas que dão um entendimento mais completo daquilo que eu quero dizer hoje. Deuteronômio 28, no Velho Testamento, diz assim: E será que, versículo 1, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aqui não vou ler o resto do texto, porque qual é o foco aqui? O foco é quando é que Deus me abençoa, quando é que Deus me responde. Ele está dizendo aqui que se eu ouvir a voz dele, está falando da palavra, em muitos casos vai falar audivelmente contigo, porque já fez isso comigo. Ouvir a voz de Deus literalmente. E Deus te dá uma direção ou uma promessa de algo que Ele vai fazer. E eu ouvir, eu guardar aquilo, guardar a palavra dele no meu coração, né? Além daquilo que já está escrito, que Ele não vai falar nada também que já não tenha sido falado na Bíblia. Tudo que Deus fala tá na Bíblia também, mesmo que seja em voz audível. Tu vai procurar na Bíblia e vai achar lá algum texto que vai falar a respeito daquele assunto,
né? Que Deus já falou com alguém daquele jeito, que Deus já ensinou na Bíblia como é que seria naquela forma que ele está falando contigo. Já tem algum caso na Bíblia que aconteceu daquela forma. Então Deus não fala nada conosco que também não tenha na Bíblia, né? E ele está dizendo aqui que se eu ouvir a voz dele e eu guardar os seus mandamentos, ele vai me abençoar. E as bênçãos dele virão sobre mim e me alcançarão. Ou seja, como alguns irmãos dizem, as bênçãos vão correr atrás de mim, não é eu que estou correndo atrás da bênção. Mas quando? Como eu disse, como ele mesmo, como Deus está dizendo, quando eu ouvir a voz de Deus e der ouvido, guardar os mandamentos dele, que não é os 10, né, como os adventistas sétimo dia falam, mas eu não é esse o foco agora. Depois eu vou falar fazer outro vídeo sobre o guardar o sábado, mas hoje o foco não é esse. Então, Deus deixa claro quando é que ele ouve a nossa oração. E aqui eu vou para outros assuntos, outro texto agora, Isaías 58, onde fala do jejum ali. É um jejum que não agrada a Deus, não que Deus seja contra o jejum. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia jejuaram. Jesus disse que depois que ele fosse retirado dos discípulos, respondendo aos fariseus, ia chegar uma hora que os discípulos também teriam que jejuar. Então, enquanto eles estavam com o noivo na terra, que era Jesus, não precisava estar jejuando, né? Mas o foco aqui dessa mensagem não é jejum, mas como nessa passagem de Isaías fala de jejum é uma coisa que agrada a Deus. O que não agrada a Deus é o porquê que eu estou jejuando. Para quê? E em Isaías 58, do versículo 1 até o 6, Deus está exortando aquele povo porque eles jejuavam para cobrar coisas de Deus, para botar Deus na parede. Deus não aceita isso. Deus não é um garçom. Deus não é alguém que eu posso pegar como se fosse um filho pequeno meu que me desobedece e eu vou pegar ele de chinelo. Deus não é. Ele é o Criador, ele não é a criatura. É ele que está no comando, não é nós. Ele é o soberano, nós somos seus súditos, seus servos, né? Filhos, considerados filhos hoje por misericórdia, porque aceitamos Jesus como Salvador. Nós não tínhamos esse direito antes. Antes nós éramos apenas criaturas, criadas por Ele. E depois Ele nos deu o privilégio, através do seu Filho, de sermos aceitos como filhos adotivos dEle e ser chamados filhos agora. Lá no 6 em diante, do 58, Isaías 58, 6, diz assim: porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados, de que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como ao meio-dia. Deus está falando de amor ao próximo. Que se não adianta eu fazer um jejum sem entendimento, um jejum que é apenas por vaidade, para cobrar coisas de Deus, como se eu estivesse pagando um preço, e se for por causa do meu sacrifício, então Deus é obrigado a me abençoar, Deus é obrigado a me dar uma benção financeira, Deus é obrigado a me dar um carro, Deus é obrigado a me dar uma casa, porque eu fiz um jejum. Esse tipo de jejum, irmão, não agrada a Deus. Esse é um jejum de pessoa materialista, de pessoa que não entendeu quem é o Pai, que não ama o Pai de verdade, que não faz por temor a Deus, que não faz porque quer ter uma intimidade com Deus, que não faz jejum porque quer matar o seu eu, mas sim porque quer cobrar coisas de Deus. Jejuar por almas agrada a Deus, né? Se você jejuar por uma alma, você está matando o seu eu e pedindo a Deus misericórdia por outra alma. Esse tipo de jejum agrada a Deus, porque você não está jejuando por coisas materiais, está jejuando por almas. Então esse tipo de jejum agrada a Deus. Mas aqui o foco é a oração, né? Então Deus está falando: ó, se tu fizer todas essas coisas, tu não jejuar desse jeito, mas se fizer isso, ó,
ajudar o teu próximo, der roupa para quem está precisando, der comida, receber um estrangeiro na tua casa, alguém que não tem onde morar e hospedar ele. Deus está dizendo ó, que quando tu fizer isso por amor, Ele está falando de amor ao próximo. Quando na tua angústia, né, quando na hora da tua luta, eu vou dizer, eis-me aqui. A tua luz vai raiar ao meio-dia, né? Então Deus está dando direções e nos ensinando que tem um porquê de Deus nos responder às orações. Quando Ele nos responde, como Ele nos responde e por que Ele nos responde. Isaías 33, Jeremias 33, aliás, diz assim lá no versículo 1. E a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está falando que na hora da nossa angústia, né, eu falo isso por experiência própria, e eu digo isso a alguns irmãos, já disse isso a alguns irmãos, que às vezes onde eu mais vi Deus falar comigo, às vezes onde eu vi mais Deus me responder, foi na hora das minhas maiores lutas, na hora das minhas maiores angústias. Não foi quando estava tudo bem, né? Porque quando está tudo bem, tá dentro do nosso alcance, está dentro do que é possível a gente fazer, né? Então não é necessário o Pai estar ali toda hora, né? Vendo o que está acontecendo. Não que Deus não esteja vendo, não esteja com nós o tempo todo, né? Estou falando de Deus não ter que fazer nada sobrenatural naquilo que está dentro do nosso alcance. Quando foge do nosso alcance, daquilo que nós não podemos realizar, daquilo que Deus não nos deu, Deus já nos deu sabedoria para fazer, Deus não age, Ele fica olhando, fica cuidando. Os anjos estão ao nosso redor, sempre estão, assim como o diabo também está. Mas não são coisas que são necessárias à intervenção de Deus, dependendo da situação. Mas que quando é na hora da angústia, na hora da minha luta, onde eu não tenho mais para quem recorrer, e a gente não deve estar recorrendo a todo mundo, é sempre a Deus, né? Eu vejo muitos irmãos chorando aos pés dos homens, né? De advogados, de doutores, de pastores, líderes, mas não vão chorar para Deus. Não estou dizendo que não pode pedir oração, estou dizendo que antes de pedir oração, fale com Deus. E daí Deus vai usar um filho dele para orar, para interceder. Mas primeiro fale com Deus. O nosso socorro vem de Deus. Tiago 5:16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O que Deus está dizendo aqui? Né? Quando eu peco contra alguém, eu tenho que confessar minha culpa. Irmão, errei contigo. Me perdoa, cara. Não era para me ter falado isso, não era para me ter feito aquilo. Agora eu vi que eu pisei na bola contigo. Eu errei, me perdoa. Então eu estou confessando a minha culpa. E quando isso acontece, eu vou ser sarado por Deus. E a gente está dizendo que eu tenho que orar, que a gente tem que orar uns pelos outros, né? Um não é melhor do que o outro, que a gente precisa que outros irmãos estejam intercedendo. E que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não vou entrar nesses outros textos agora, que senão eu vou me alongar muito e o áudio vai ficar muito. O que é um justo, né? Justos são aqueles que reconheceram Jesus como Salvador. Então eles foram justificados pelo sangue de Jesus lá na cruz. A partir da hora que você crê em Jesus, a partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, você vira um justo diante de Deus, não pela tua própria justiça, mas pela justiça de Jesus lá na cruz, porque Ele é justo, nós não. Então o sangue dele me justifica diante de Deus. E esse sangue que me justifica diante de Deus me dá direito e livre acesso ao Pai. Se você ler Hebreus, vai ter vários textos falando sobre isso. Sobre o sacrifício de Jesus na cruz, me dando acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Então hoje, em qualquer lugar onde você esteja, se você é alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus, você tem livre acesso a Deus, ao Pai. Dentro do carro, dentro do teu banheiro, dentro da tua casa, na empresa, na rua, no hospital, aonde você estiver, a partir da hora que você foca o teu coração e a tua mente em Deus, você tem livre acesso ao Pai pelo sangue do Filho, Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado.
Se você aceitou o sacrifício de Jesus, reconheceu-lo como Salvador, você é justificado diante de Deus. E essa justiça te dá acesso ao Deus Pai, em oração. 1 João 3, 22 diz assim: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, mais uma vez aqui, o texto está dizendo que quando nós vamos pedir algo a Deus, Deus vai nos responder, porque antes de a gente pedir algo a Deus na nossa angústia, nós já estamos fazendo o que agrada a Ele. O que agrada a Deus? Crer no seu Filho Jesus Cristo e guardar os mandamentos. São mandamentos dele, crer no Filho dele e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Chega alguém na tua casa, pede pão, você não dá? Ah, mas eu tenho só um pão, reparte aquele pão na metade, irmão. Reparte aquele quilo de arroz na metade, se for necessário. Se tem só meio quilo, reparte na metade. Que Deus vai suprir as tuas necessidades. E daí, quando você for orar a Deus, depois de ter amado o teu próximo, não colocado o teu umbigo em primeiro lugar, não ter colocado o teu egoísmo em primeiro lugar, ou pensar só em você em primeiro lugar, só na tua família, quando você for orar a Deus na tua angústia, porque você já amou o próximo, porque você crê em Jesus Cristo de fato, aí Deus vai te responder, porque você já fez o que agradava à vista dele. Quando ele olhar para a terra, o que ele vê você fazendo? Você ama o próximo? Você tem crido em Jesus de fato? Se você tem feito isso, você está fazendo o que é agradável à vista de Deus. Então, quando você orar, pedindo uma resposta, Deus vai te responder. É isso, irmão. Esse é o tipo de oração que Deus responde. De alguém que foi justificado por Jesus, de alguém que ouve a palavra dele e confia no que a palavra dele diz. Então as bênçãos vão vir sobre mim, sobre você, e vão nos alcançar conforme aquilo que Deus nos prometeu. Na minha angústia, como diz em Jeremias 33, se eu sou alguém que sirva a Deus, quando eu estiver na minha angústia, Deus vai vir e vai me responder e vai me anunciar coisas grandes que ele ainda vai fazer na nossa vida, na minha e na tua vida. Por eu crer em Jesus, por eu amar o meu próximo, quando eu clamar a Ele, Ele vai me responder. Ele vai te responder, irmão. Então, quer ter uma oração respondida a Deus? Faça a vontade de Deus, obedeça a palavra dele, creia no Senhor Jesus Cristo e ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso se você cumprir isso, se você praticar isso, não estou dizendo de ser perfeito, porque é dia após dia, Deus vai responder as tuas orações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abra o teu coração para a palavra de Deus. Que Deus te use e faça um instrumento dele por onde ele te levar, em nome de Jesus. Amém. Para que você receba outros áudios ou vídeos, curta os nossos vídeos no YouTube. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos que estejam precisando conhecer a palavra de Deus. E se inscreva em nosso canal e ative o sininho para que quando a gente postar outros vídeos, esses vídeos cheguem até você, para que o YouTube lhe avise, dos novos vídeos que a gente vai estar postando. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se você tem alguma dúvida na palavra, comente embaixo desse vídeo. Pastor, eu gostaria de saber sobre esse assunto, o que a Bíblia fala a esse respeito. E a gente vai estar fazendo vídeo com áudios a respeito, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém?